Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Estadual Idalina da Silva Dourado. Bom dia, meninos. Hoje a gente vai ver a continuidade da aula sobre a segunda lei de Newton. Nós vamos ver hoje algumas aplicações da segunda lei de Newton. Essa aula ela ainda continua num outro vídeo, no vídeo 3, que a gente vai aprofundar mais esses conceitos e essas aplicações. Muito bem, lembre-se que a aceleração e a massa são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma flecha para cima, representando a massa, e uma flecha para baixo, representando a aceleração. O que é que eu quero dizer com isso? Que quanto maior for a massa, menor será a aceleração. Ou seja, um corpo de massa muito grande, existe uma dificuldade em fazer esse corpo ganhar a aceleração. Isso explica porque uma carreta e uma moto ela tem diferença na hora da saída, da arrancada. A Mercedes ela vai com mais lentidão, ela leva mais tempo para acelerar, enquanto que a moto, por ser pequena e ter pouca massa, a aceleração dela é maior, ela adquire maior aceleração no mesmo intervalo de tempo que o caminhão. Para resolver os problemas a seguir, nós vamos usar sempre o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Então, veja bem, nós temos aqui um exemplo. Dados os desenhos abaixo, determine a aceleração dos blocos. Então, a gente tem 3 exemplos aqui e nós vamos calcular para a gente ver se há alguma diferença de cálculo entre um e outro. Tá bom? Então, a gente vai aprender como calcular isso. Isso aqui são questõezinhas que volta e meia você está se deparando com elas. São questões fáceis, bem simples, e nós vamos tentar mostrar para vocês como resolver isso aqui. Bom, em primeiro lugar, nós vamos sempre estar usando o PFD. Então, para esse caso aqui, eu tenho um bloco que está sendo empurrado por uma força de 50 newtons. A massa do bloco é 4 newtons. Então, a gente vai dizer que a força resultante é igual à massa do bloco vezes a aceleração adquirida por ele. Substituindo, a força é 50 newtons, igual à massa do bloco, que é 4 kg, vezes a aceleração. Então, estamos multiplicando por uma letra, então a regra que a gente aprendeu é que passa dividindo. E o número que está junto da letra vai ficar na parte de baixo. Então, a aceleração desse corpo é de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos passar para esse outro aqui, para nós ver qual a diferença, se é que existe alguma diferença entre eles, tá? Então, nós temos agora que a diferença entre aquele é que tem um bloco na frente. Então, o que a gente quer fazer é apenas calcular a aceleração nesse problema. Mais tarde, a gente vai ver uma outra curiosidadezinha com relação a essa disposição de blocos aqui. Então, resolvendo aqui, nós temos o mesmo princípio que a gente vai utilizar, massa vezes A. Só que aqui no M, eu vou colocar um sigma. Significa soma das massas. Força resultante é igual à soma das massas vezes a aceleração. Por que soma das massas? Porque eu tenho mais de um bloco aqui. Então, o princípio fundamental da dinâmica exige que eu considere isso aqui como sendo um só corpo. Tá? Então, a força resultante é 50 newtons, está aqui no problema. A soma das massas, 3 mais 2, 5 quilos, vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 50, o número que está junto da letra multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, 50 dividido por 5, nós temos uma aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer esse outro exemplo aqui
para ver se é semelhante a esse. Tá? À disposição nós temos os mesmos blocos, só que eles foram colocados de forma diferente. Então vamos ver. Então nós vamos utilizar o princípio fundamental da dinâmica. Como eu tenho mais de um bloco, então soma das massas vezes a aceleração. Então, a força resultante é 50 newtons, que é igual à soma das massas. Então, soma 5 kg vezes a aceleração. Novamente, nós temos o mesmo problema aqui. Então, eu vou fazer com que o número que está junto da letra, dividindo, venha para baixo. Está multiplicando, venha para baixo, dividindo. Então, a aceleração desse conjunto vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Observe que, mesmo estando em disposições diferentes, ele adquiriu a mesma aceleração. Isso porque o que importa aqui no PFD é que essa massa é a soma. Poderia ser 3, 4, 5 blocos. Resolve-se da mesma forma. Você vai somar aqui a quantidade de massa existente no conjunto. Nós temos mais esse exemplo 2, onde nós vamos resolver esse problema aqui. Esse problema ele é dividido em 2 etapas, tá? Então vamos ler o problema. Um esquema abaixo mostra 2 corpos A e B, com massas iguais a 6 kg e 9 kg respectivamente. Significa que o menor é 6, o maior é 9, lógico. Apoiados em uma superfície horizontal lisa e sem atrito. Então, nós vamos observar que no nosso problema não estamos considerando o atrito, tá? Importante isso. Nas aulas seguintes, nós vamos trabalhar com a força de atrito também, tá? Mas por enquanto vamos considerar apenas sem atrito. Os blocos estão sujeitos a uma força horizontal de 45 newtons. Determine, aí vem a aceleração dos blocos e na letra B, a intensidade da força que A exerce em B. Então nós temos aqui, analisando esse conjunto, nós temos uma força aplicada no bloco A e o bloco A ele exerce uma força em B, empurrando esse bloco para frente. Na verdade, quem está empurrando o bloco B é o bloco A. A força está empurrando o bloco A e A está empurrando o B. Claro que pelo princípio da ação e reação, B também está empurrando o bloco A para trás, tá? Por ação e reação. Vamos então calcular agora a aceleração dos blocos. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos considerar cada bloco separadamente. Então, eu vou puxar aqui o bloco A. Vou fazer o bloco A aqui. Então, aqui é o bloco A. O bloco A, como ele está sobre a mesa, ele existe o próprio peso dele, chamar peso de A. Para cima existe uma reação normal. Então, pela lei da ação e reação, como o bloco A está pressionando a mesa para baixo, a superfície para baixo, a superfície está reagindo e aplicando também uma força contrária ao peso, ou seja, para cima com o mesmo valor, só que de sentido contrário. Esse bloco A está sujeito à força e está sujeito a uma força aqui, que é a que B exerce em A. Eu vou chamar isso de um F minúsculo, tá? Vamos ao bloco B. Vou separar aqui o bloco B. Bloco B, um pouquinho maior para a gente... Então, esse é o bloco B. Também o bloco B tem um peso chamado peso de B. Para cima, você tem a reação normal sobre o bloco B. Deste lado, você tem a força que o bloco A exerce em B. Observa que tem sentido contrário aqui, ó. A força que B exerce em A e a força que A exerce em B tem sentidos contrários, tá bom?
Pronto, aqui desse lado não tem mais nenhuma força, então fica assim. Observe aí que esse fator e esse aqui, eles são iguais, então um anula o outro, de forma que vai ficar apenas F e esse F aqui. Então, nós vamos tentar fazer o cálculo da aceleração aí, certo? Sabendo que P e N são cancelados, tá? Então, para a gente calcular isso, nós vamos fazer um bloco de cada vez. Vamos olhar esse bloco aqui, tá? Esquece essa parte que foi anulada aqui, porque isso aqui, ó, anulou com isso, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dizer que a força menos a força de A, que é essa aqui, ó, é igual a massa do bloco A, porque nós estamos trabalhando com o bloco A, vezes a aceleração. Fizemos o trabalho aqui com o bloco A. Vamos fazer a mesma coisa com o bloco B. Então vamos olhar para cá. Lembra, isso aqui foi cancelado. Então só tem F aqui. Então FB. Esse F e esse B, eles são iguais, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, como é FB, então vai ser a massa de B vezes a aceleração. Eu gerei aqui um sisteminha que a gente vai adicionar, tá? Então essa força aqui permanece, essa força aqui negativa e essa positiva cancela. Aqui eu tenho massa de A mais massa de B. E isso vezes a aceleração. Pronto, eu já tenho o meu sistema montadinho. O que eu vou fazer agora é substituir os valores para encontrar a aceleração dos blocos. Então vamos ver. Força, ele disse que é de 45 newtons, tá? Então a gente vai observar agora. Então eu tenho uma força de 45 newtons. Então, vamos colocar aqui, 45 é igual, soma das massas, a massa é 6 e 9, massa de A e massa de B. Então, 6 mais 9, a gente poderia fazer direto, mas eu vou colocar assim, para ficar passo a passo, tá? Então, 45 newtons é igual, 6 mais 9, 15, vezes a aceleração. Aí voltamos agora para o nosso perfil de normal. O que a gente vai fazer? O número que está junto da letra multiplicando passa para baixo dividindo. Então vai ficar que A é igual a 45 sobre 15. Então a nossa aceleração seria então de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, achamos a aceleração desse conjunto aí. Isso é importante. Nós vamos utilizar essa aceleração lá na letra B para a gente encontrar a força que A exerce em B. O que é que a gente está procurando então? É o valor desse F aqui, ó, ou desse F aqui. Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar, para resolver isso aqui, uma dessas equações aqui, ó. Certo? Vamos pegar uma dessas aí. Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar essa aqui, força de B. Então, a F de B é igual a massa de B vezes A. Observe que eu peguei esta equação aqui, ó. Peguei esta equação aí. A força de B, a gente não sabe, que é igual a massa de B. B é o bloco maior, então 9 quilos, vezes a aceleração que a gente encontrou aqui, 3. Então eu tenho que a força é de 27
newtons. E aí, gente, nós poderíamos também utilizar a primeira equação. Essa primeira aqui, eu poderia utilizar ela normalmente. Então, eu posso usar qualquer uma das duas equações. Vou fazer numa cor diferente aqui. Vamos pegar a primeira equação para a gente ver se isso funciona. Porque pelo princípio, pela lei de Newton, pela segunda lei de Newton, a gente usa o PFD, que é isso aqui. E a lei da ação e reação, ela diz o seguinte, que quando um corpo exerce uma força em outro corpo, aquele outro ele reage com uma força de sentido contrário e de mesmo valor. Então vamos provar se essa lei está correta. Então vamos pegar aqui a primeira equação, né? Força menos a força de ar é igual a massa de ar vezes a aceleração. Se eu estou pegando a força de ar, vou pegar a massa de ar. Tá? Então a força é 45 newtons, menos a força de ar que a gente quer encontrar. A massa de ar é a menorzinha, é 6, vezes a aceleração que a gente encontrou aqui, ó, que é 3. Então, vai ficar 45 menos a força de ar igual a 18. Então, vamos ter que menos FA, o 18 está diminuindo aqui, ou 45 está diminuindo aqui, ou ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, menos 45, ele está positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, menos a força de ar vai ser 18 menos 45 dá menos 27. Finalizando, então eu posso dizer que a força de ar é igual a 27 newtons. Força de ar igual 27 newtons. Confere. Vendo aqui? E A está exercendo em B, B está reagindo em A com a força de sentido contrário e mesmo valor. Olha só, sentido contrário, ó. Força de B exerce em A e força de A que exerce em B, sentidos contrários e mesmo valor. Essa é a lei da ação e reação. Uau! Bom, galera, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vê a continuidade disso, a gente vai trabalhar com tração nos fios e que é mais uma outra aplicação da segunda lei de Newton. Um abraço para todos vocês, até a próxima.